Hey there, aqui é a Teacher Samantha, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula aqui do canal English Trip. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre o Simple Present para I and you, ok? E nas próximas aulas a gente vai ver sobre as outras pessoas. Então, quando que nós usamos o Simple Present? We use the Simple Present to talk about present habits and for things that are generally true, things you usually do. Tá, teacher, mas o que isso quer dizer? Basicamente, quer dizer que a gente usa o Simple Present sempre para falar sobre hábitos no presente, para falar sobre rotina, sobre preferência, sobre gosto, desejo, verdades de forma geral, para falar sobre fatos também, né? Então, sempre que a gente quer mencionar alguma dessas coisas, a gente vai usar o Simple Present. Por exemplo, se eu falar assim, I work in a store, eu trabalho em uma loja. É um fato, né? Atualmente, né, no tempo presente, eu estou trabalhando, eu trabalho em uma loja. I work in a store. A gente usa esse tempo verbal também. Outro exemplo, you study English. You study English, se eu falar, você estuda inglês. Faz parte da sua rotina. Atualmente você estuda inglês. Pode ser todos os dias, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas faz parte da sua rotina estudar inglês. Então a gente usa esse tempo verbal também, a gente usa o simple present. You study English, ok? Alright. Mas como que a gente forma essas frases no Simple Present, né? Como que nós formamos essas estruturas, né, para falar no Simple Present? Então, basicamente, eu vou pegar meu whiteboard aqui para nós vermos aqui como que nós formamos essa estrutura aqui no Simple Present, ok? Opa. Lembrando que a gente está vendo somente para I and you na aula de hoje. Então, os exemplos aqui serão todos com essas duas pessoas aqui, I and you. Por exemplo, como que nós falamos beber em inglês? To drink, que é no infinitivo, que é correspondente ao beber em português, na forma infinitiva. A gente vai falar to drink. Só que observe que quando eu falo uma frase no simple present em português, no presente, né? Eu vou falar assim, ó. Por exemplo, eu bebo café. Eu bebo café, ok? Então, observe que aqui nós não falamos eu beber café. Então, o que a gente faz no português? A gente tem que fazer essa conjugação. Porque nós não falamos, né, eu beber, eu comer, eu ir, eu vir. Não é dessa forma. A gente precisa fazer as conjugações do verbo na frase quando a gente fala alguma coisa no presente. Então, em inglês acontece a mesma coisa. Só que a gente vai fazer, é bem mais simples. Em inglês nós vamos ter o I, depois nós vamos ter o drink. A gente vai só remover o to. Então, quando eu falo I drink, eu já estou dizendo eu bebo. Daí já não é mais eu beber, ok? Observa que se eu colocar aqui I to drink, quer dizer eu beber, tá? Totalmente errado, né? Eu beber, da mesma forma que nós não falamos assim no português, em inglês também nós não podemos falar dessa forma. Então, nós temos que tirar o to. I drink coffee. Por exemplo, I drink coffee. Bem mais simples, é só tirar o to. Agora, em português, quando eu quero me referir a você, como que nós vamos falar? Fazer essa conjugação. Você bebe café. Você bebe café. Observa aqui que o verbo no infinitivo, ele é beber, em português. Quando eu faço a conjugação com a primeira pessoa, eu, já fica bebo, eu bebo. E quando eu falo você, eu vou falar você bebe café, ok? Então, já teve duas variações aqui. E o verbo é beber, depois eu bebo, você bebe. Em inglês, nós também temos que fazer essa conjugação, falar você bebe. Só que é mais simples, vai ficar you drink também. You drink coffee. Não tem alteração aqui. Então, é I drink, you drink. Não muda, ok? Para essas duas pessoas aqui. Que tem as demais pessoas, né? She, he and it, que tem uma alteração um pouco mais significante. Não é apenas remover o to. A gente tem que fazer umas alteraçõezinhas aqui no verbo. Por exemplo, nesse caso do verbo drink, nós teríamos que adicionar um S, né? Ficaria she drinks coffee, he drinks coffee, it drinks coffee. Mas esse é assunto para uma outra aula. Não se preocupe com isso agora. Vamos nos preocupar com essas duas primeiras pessoas aqui que nós estamos trabalhando hoje. Alright? Então, I drink coffee, eu bebo café. You drink coffee, você bebe café.
Muito bem, então eu coloquei aqui essa tabelinha que fica bem mais fácil de você visualizar, né? De você ver certinho a estrutura na affirmative form, que é a forma afirmativa, que nós estamos vendo os exemplos aqui. Então, nós temos o sujeito, I and you, que a gente está vendo na aula de hoje. Depois, nós temos o verbo, no caso aqui, drink, e o restante da frase, coffee. I drink coffee. You drink coffee. Eu bebo café, você bebe café. Ok? Muito bem. Eu coloquei uma observação aqui, ó. A forma errada, né? I to speak English. Wrong. Forma errada. Porque senão fica eu falar inglês. Não é assim que a gente se comunica, né? I speak English. Right. É a forma correta, ok? Então, a gente sempre tem que tirar o to na frase para poder fazer essa conjugação, ok? Eu trouxe aqui I have. Eu tenho, né? I drink. Eu bebo. I live, eu moro, eu vivo. I want, eu quero. I like, eu gosto, ok? Então, aqui você vai fazer o match the phrases, né? Você vai conectar as palavras aqui, os verbos da primeira coluna com o restante da frase aqui, ó, com o complemento na segunda coluna, ok? Vou dar um tempinho para você fazer e eu já volto aqui para corrigir. Alright, muito bem. Agora que você já fez, vamos ver aqui, ó. Number one, como que vai ficar? I have. Perfect. I have 2 children. I have 2 children. Eu tenho 2 filhos, ok? Number two, I drink. Perfect. I drink coffee. I drink coffee. Eu bebo café. Number three, I live. Very good. I live downtown. I live downtown, ok? Eu moro no centro. I want a magazine. I want a magazine. Eu quero uma revista. E a última aqui, I like. Perfect. I like my new haircut. I like my new haircut. Eu gosto do meu novo haircut, do meu novo corte de cabelo, ok? Agora vamos ver aqui a negative form. Nós já vimos a afirmativa e agora vamos ver a negativa. Basicamente, deixa eu pegar meu whiteboard. Deixa eu voltar aqui e vamos aproveitar esses exemplos da afirmativa aqui. Então, na afirmativa, nós vimos aqui que eu falo, eu bebo café. Se eu quero falar na negativa em português, como que nós vamos falar? Isso mesmo, eu não bebo café, ok? Em inglês, nós vamos falar I, o não, nós vamos representar pelo do mais not, que na forma contraída, nós já podemos colocar don't. I don't. Do mais not, contraindo, né? Fazendo a contraction, vai ficar don't. Então, se eu falar I don't, qual que é o verbo, a ação? I don't drink. Restante da frase, coffee. Então, o não, no inglês, nós vamos usar esse auxiliar do mais a palavrinha not. Fica don't. I don't drink coffee. I don't drink coffee. Eu não bebo café, ok? E se eu quero falar você, como que nós vamos ver para a segunda pessoa aqui, ó. Você não bebe café. Nós vamos usar o you. Como que é o não? Vai ser a mesma coisa. You don't drink coffee. Então, a gente usa o mesmo auxiliar para I, nós vamos usar para you. You don't drink coffee. Você não bebe café, ok? Então, se precisar negar, a gente apenas acrescenta o don't antes do verbo, antes da ação. Alright? Então, vamos ver aqui. Deixa eu voltar. O exemplo que eu trouxe aqui, ó. I live downtown. Afirmativa, certo? Eu moro no centro. Para transformar essa frase em negativa, nós temos apenas que acrescentar o don't. I don't live downtown. I don't live downtown. Eu não moro no centro. Alright? As divisões aqui nós temos o sujeito, I and you. Depois nós temos o auxiliar, né? É um verbo auxiliar esse do aqui. Do mais o not. Don't. Depois nós temos o verbo drink, no exemplo aqui. E o restante da frase. Coffee. I don't drink coffee. You don't drink coffee. Alright? Então, don't nada mais é do que um verbo auxiliar para negar a frase. Agora vamos ver alguns exemplos aqui na negative form. Repeat after me. Então, faça a repetição aí depois de mim. I don't read the newspaper. You don't have a computer. I don't work outside. You don't make breakfast.
ok? Agora, o que quer dizer cada frase aqui? I don't read. Read é ler. Então, se eu falar I don't read, eu não leio, né? Que a gente tem que fazer a conjugação. Eu não leio the newspaper, o jornal. You don't have. Have, ter. Então, se eu falar you don't have, você não tem o quê? A computer, um computador. I don't work. Work é trabalhar, então I don't work. Eu não trabalho. Outside, fora. Eu não trabalho fora. You don't make. You don't make quer dizer, o make é fazer. Então, se eu falar you don't make, você não faz breakfast, café da manhã. Você não faz café da manhã. Todas aqui são negativas, então todas nós temos que acrescentar o don't antes do verbo. Ó. Don't read, don't have, don't work, don't make. Agora vamos ver como que nós fazemos as perguntas. Você vai ver que é bem tranquilo também, não tem muito segredo não. Então, na afirmativa, nós vimos aqui que a gente tem o sujeito, depois o verbo e o restante da nossa frase, igual esse exemplo aqui. You live near here. Você mora aqui perto. You live near here. Quando eu quero perguntar, por exemplo, se você mora aqui perto, eu vou transformar essa frase em uma pergunta. No simple present, nós temos que adicionar um auxiliar. Okay? Então, nós vamos adicionar o auxiliar do para indicar a pergunta. Aí, eu vou colocar esse auxiliar antes do nosso sujeito aqui, antes da pessoa you. Aí vai ficar do you live near here? Do you live near here? Você mora aqui perto? Faz a entonação, né? Coloca a interrogação também, caso você esteja escrevendo. E na conversa você faz a entonação e inicia a frase já com do. Do you live near here? Hey, do you live near here? Ok? Muito bem. Então, basicamente, para as pessoas I and you, né? O sujeito I and you, nós vamos usar o mesmo auxiliar, do, ok? Não se preocupe com as outras pessoas nesse primeiro momento, que a gente vai ver em outras aulas aqui. Então, I and you, a gente vai usar o mesmo auxiliar, do. Do I drink coffee? Do you drink coffee? Eu bebo café? Você bebe café? Então, o do, ele é um auxiliar, a gente não vai traduzi-lo, ok? A gente vai apenas, ele está aqui, a única função dele na frase é nos indicar que está sendo feita uma pergunta. Agora vamos ver alguns exemplos aqui com perguntas. Repeat after me. Do you eat fast food? Do you watch TV? Do I like cats? Do you speak Spanish? Ok, muito bem. Agora vamos traduzir aqui, ó, o que quer dizer cada exemplo. Do you, você, eat é comer. Então, você come fast food. Fast food geralmente a gente não traduz, né? Senão fica comida rápida, fica uma tradução muito esquisita. Então, você come fast food? Do you watch? Watch é assistir. Então, eu tô perguntando, ó. Do you watch TV? Você assiste TV? Do I like? Like é gostar. Então, do I like cats? Eu gosto de gatos? Uma pergunta meio estranha, né? Mas é só pra gente exemplificar aqui. Eu gosto de gatos? We speak é falar, speak. Do you speak Spanish? Eu falo espanhol, ok? Então, basicamente, em todos os casos, nós usamos o auxiliar do, porque está sendo feita uma pergunta e a gente não traduz o do. A gente começa a interpretar daqui, ó, porque o do, lembrando, ele é só para indicar que está sendo feita uma pergunta, ok? Nunca iremos traduzir o do. Então, basicamente, essa foi a aula de hoje do Simple Present para I and you. Eu te vejo na próxima aula. Bye, bye!